Olá pessoal, na nossa 13ª aula sobre HTML, nós vamos trabalhar com o atributo aqui rowspan, que é o atributo responsável por mesclagem de linhas em HTML table. Na última aula a gente viu como trabalhar com mesclagem de colunas utilizando o atributo rowspan. Como exemplo, a gente vai pegar essa tabela aqui, que envolve tanto a mesclagem de colunas nessa primeira linha e depois a mesclagem de linhas, né, para cada série aqui. Uma tabela bem simples só para a gente simular como que funciona esses dois atributos, sendo que na aula de hoje, né, vamos dar um destaque maior para o atributo rowspan. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code, né? Que já tem um código aqui, um rascunho da aula passada que a gente deixou, né? Onde explica cada elemento, né? O elemento table, o elemento tr, th, td, cowspan, como nós vimos na última aula, e o rowspan que nós vamos ver na aula de hoje. Aí aqui embaixo nós vamos definir a tabela de acordo com o exemplo nosso. Então nós vamos criar aqui a tag table, né? Aí nós vamos ter a primeira linha. A primeira linha ela vai ser uma tabela de título, então nós vamos trabalhar com o th. Aí vamos colocar lá o nosso exemplo, né? O nome do curso. E o que a gente já pode destacar aqui é a mesclagem de duas células, ó. Como a gente pode ver na nossa tabela de exemplo, a gente tem aqui duas colunas, tá vendo? Então eu já posso nessa primeira linha colocar que ela vai ser equivalente a duas colunas, e eu vou fazer isso por meio do atributo cowspan que nós vimos na última aula. Então, essa nossa primeira linha da tabela só vai ter, né, uma célula correspondente aqui a duas colunas na hora que a gente for adicionar o restante dos elementos. A nossa segunda linha, né, e essa segunda linha, ela vai ter aqui, ó, de acordo com o nosso exemplo, duas colunas. Então a gente vai adicionar essas duas colunas aqui. Então vai ter aqui um th, né, que eu vou colocar como título também, onde a primeira coluna vai ser série e a segunda coluna vai ser a disciplina, conforme o nosso exemplo lá. Salvar aqui, né? Aí a gente for lá para o nosso navegador e atualizar, ele já criou aqui o técnica informática que já está mesclado, tá vendo? E como eu coloquei como th, ele já centralizou e colocou em negrita. A mesma coisa aqui embaixo, né? Então aí agora a gente vai dar prosseguimento à nossa tabela aqui. Então eu vou ter aqui um tr, né, que é a próxima linha. Então agora a gente vai trabalhar nessa área aqui, ó, trabalhar com essa célula de mesclada e mais esses outros itens aqui, beleza? Então vamos voltar aqui para o Visual Studio Code para a gente trabalhar isso. Então eu vou ter aqui um TD, né, aqui dentro. Esse TD a gente vai chamar ele de primeiro ano, que é aquela primeira o primeiro item lá. Eu vou até dividir essa tela aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui, ó, vamos criar esse camarada aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo dividir aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou pôr esse cara aqui no canto e vou pôr o Visual Studio aqui, tá? Que aí vai facilitar para vocês verem como que a gente está trabalhando aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui um pouco e vou trazer para cá, tá bom? Aí vai facilitar para vocês visualizarem. Então a gente vai trabalhar essa linha aqui. O que a gente já pode perceber? Essa linha ela é correspondente aqui a três linhas,
né? Então a gente já percebe esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui eu tenho 3 linhas, tá vendo? Então nessa linha aqui, ó, nessa célula, eu vou pôr um row span aqui igual a 3, ó. E aí eu vou colocar primeiro ano, beleza? E eu vou ter os outros itens aqui, ó, TD, né? Aí eu vou ter aqui TD, programação 1, né? Então, ó, o que que eu fiz? Eu criei aqui uma célula que equivale a 3 itens, né? E aí eu tenho, né, essa linha aqui, ó. Vou salvar aqui e vamos lá no navegador para vocês verem como que está, ó. Então ele tem isso aqui, tá vendo? Aí agora eu vou abrir um outro TR aqui. Vou pôr um TD. Qual que vai ser esse TD, né? Então esse TD vai ser o da próxima disciplina que a gente tem lá. Então, sistemas operacionais. Aí eu vou explicar como que funciona isso aqui. Então, o que que acontece, ó? Então, nós temos a primeira linha, que é série disciplina normal. Temos uma segunda linha, onde a primeira célula dela equivale a 3 células, a 3 linhas, e eu tenho a disciplina. Então, a minha próxima linha, o que que a gente tem que entender? Ela já foi ocupada por esse item, né? E aí eu vou pôr só o segundo. E vou criar aqui uma terceira linha, ó, mais um TR, e dentro dele eu vou ter mais um TD, que é referente a essa disciplina, a célula que contém fundamentos de eletricidade. Vou salvar e vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui, ó. Então eu já fiz a minha primeira, a linha do primeiro ano, ó. O que tem que ficar atento é com relação a isso, ó. Se essa célula já contempla 3 linhas, as próximas linhas eu só vou contemplar a segunda coluna, beleza? Aí agora eu vou criar, pode até para facilitar, né? Copiar isso aqui, ó, e replicar embaixo, substituindo apenas as disciplinas, ó. Então eu vou ter aqui segundo ano, terceiro ano, né? E aí a gente vai ter a disciplina aqui agora, ó, banco de dados. Como a estrutura é a mesma, ele me permitiu eu fazer essa cópia aqui, tá? Rede de computadores, aí eu venho para o terceiro ano, onde vai ter programação web, projeto de software 2, vamos copiar aqui para ganharmos tempo. Projeto de software 2 e tópicos. Esse eu vou copiar aqui também para a gente ganhar um tempinho, ó. Opa! Projeto de software. Aí a gente vai salvar a nossa tabela e vou colocar lá para ver como que vai ficar. Então, o que que nós temos aqui? Temos a nossa tabela, lembrando, né, que ela ocupa 90% aqui e a gente definiu algumas margens, né, 95%, isso a gente viu na última aula. Então, ó, nós mesclamos as linhas, né, nesse caso aqui 3, aí eu até tive, né, a opção de copiar, porque a estrutura das demais linhas são as mesmas. Né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o terceiro ano, como se ele tivesse mais uma disciplina, ó. Então, vamos adicionar mais uma disciplina aqui no terceiro ano, ó. Vou adicionar um TR aqui e vou colocar mais um TD, ó. Aí vamos pegar uma disciplina aqui, por exemplo, programação
Mobile, né? Vamos criar uma disciplina aqui. Vou salvar. Na hora que a gente atualizar aqui, ó, ele vai criar, né, essa disciplina de programação mobile como primeira célula. E a segunda célula ele deixou em branco, né? O que eu preciso fazer, ó? Vim aqui indicar que minha primeira célula vai ocupar o espaço de 4 linhas. Beleza? Aí salvamos, ó. Aí agora ela está ocupando o espaço de 4 linhas. E aí basta a gente fazer isso, né? É bem tranquilo de trabalhar, só tem que entender bem qual que é o modelo, qual que é a estrutura de tabela que você deseja. Então, recapitulando aqui, ó, o COSPAN, ele serve para mesclar colunas, né? E o ROSPAN para mesclagem de linhas. Aí lembrando que a numeração é a quantidade de colunas ou linhas que você deseja mesclar, ok? No mais é isso, um grande abraço aí e até a próxima.